Alexandre, olha só, começaram a sair notinhas na mídia, até notícias em vários portais diferentes, o que indica que a informação é verdade, porque vários jornalistas diferentes estão checando, de que o Alexandre de Moraes deve ter provas contra os empresários bolsonaristas que sofreram operação de busca e apreensão, tiveram as contas bloqueadas e os sigilos bancários quebrados. Esses empresários estariam pagando eventos de campanha do Bolsonaro por fora, o que é crime de Caixa 2. E também estariam financiando atos antidemocráticos e fake news do Bolsonaro que são disseminadas nas redes sociais. Isso tudo pode vir a público pouco antes da eleição. Então as notícias dão conta que, depois do Datafolha, a base bolsonarista se desmobilizou. Teve uma análise de redes sociais, mostrou que os bolsonaristas mais neutros, ou seja, aqueles que votam no Bolsonaro, gostam, defendem, mas que não são os mais ferrenhos, eles pararam de interagir com as contas bolsonaristas. O nível de interação caiu em mais de 80% depois do Datafolha. Isso mostra o quê? Desânimo. Não é que eles mudaram de lado, não. Isso é desânimo. É uma constatação de que uma desmobilização muito grande na base bolsonarista. Mas o que está causando pânico na campanha é que podemos ter novas operações da Polícia Federal antes ou talvez até logo depois da eleição contra o Carlos Bolsonaro e contra esses empresários. Vamos lembrar uma coisa. Essa semana, na quinta-feira, o Alexandre de Moraes desbloqueou as contas bancárias dos empresários e mandou um recado duro e direto para eles, dizendo, já passou o 7 de setembro e com os sigilos bancários estando afastados, ou seja, vocês não têm mais sigilo bancário, nós já podemos aprofundar as investigações, por isso, como passou o 7 de setembro e vocês já não têm mais sigilo de nada, vocês podem já ter acesso às suas contas bancárias novamente. Não se faz mais necessário o bloqueio das contas bancárias. Essa é a mensagem do Alexandre de Moraes na decisão em que ele desbloqueou as contas bancárias. Decisão claríssima, passou a data, a gente já tem acesso a tudo que vocês estão fazendo, ou seja, chegou o sigilo bancário. Para quem não sabe, não é automático. Quando um juiz decreta quebra de sigilo bancário, fiscal e bancário de alguém, demora. Pode demorar uma semana, 2, às vezes um mês, para que os bancos enviem para o Banco Central isso tudo. Às vezes não vem completo, aí tem que enviar outro pedido, tudo mais, então demora. Ao que tudo indica, chegou essa semana ao Alexandre de Moraes. E é justo depois que chegaram essas quebras de sigilo, aí é que você tem que ligar os pontos. É que bateu o desespero na campanha do Bolsonaro e começaram essas notas na mídia. Eu vou te explicar tudo isso, você vai ver que a coisa tá ruim pro Bolsonaro, eles estão apavorados. Eu vou falar, eu nunca vi um presidente com uma campanha tão desanimada e tão desastrosa como está sendo a campanha do Bolsonaro aqui em 2022. E olha que eles roubaram muito em 3 anos e meio para gastar com a campanha e tudo mais, para gastar nas redes sociais, e ficaram 3 anos e meio aparelhando tudo para se fortalecer. E olha, tá sendo desastroso. Vou te explicar tudo isso, mas antes, um segundo. Se você é fora Bolsonaro, eu peço a sua inscrição aqui, ó. Estamos perto da eleição, então é muito importante se inscrever no canal. A coisa mais importante pro YouTube mostrar esse vídeo para mais gente que não é inscrita no canal, é quando as pessoas se inscrevem de dentro do vídeo. Então se você tá aqui no vídeo e você aqui embaixo clica no botão inscrever, o YouTube mostra esse vídeo para mais 2 ou 3 mil pessoas. E a gente consegue levar a verdade para as pessoas e quebrar no meio as fake news, esses malditos aí. Agora, falar do Alexandre de Moraes, do Bolsonaro, das provas da campanha e tudo mais. Essa é uma experiência que eu tenho aqui não só desde que tenho o canal do Plantão Brasil, mas antes, quando eu já tinha o site, o aplicativo do Plantão Brasil, tudo mais, que é o seguinte: se uma nota sai em diferentes veículos de mídia, em jornalistas que assinam, que tem notinha que sai na mídia que ninguém assina, em jornalistas que assinam e não tem fonte, geralmente essa nota é verdadeira. Se é uma nota sobre algum processo judicial, é alguma coisa que realmente existe. Eu vou te dar um exemplo na Lava Jato. Obviamente que na Lava Jato eram delações sem provas, mas quando saiu uma notinha, olha, a Lava Jato tem não sei o que, uma delação tal contra o PT, aí saía várias notinhas, saiu o boato antes, passava uma semana ou 2, chegava o Sérgio Moro e soltava o sigilo daquilo, quebrava o sigilo daquela delação, e aí vinha uma bomba. Obviamente, eram delações sem provas, só para grande mídia atacar o Lula e o PT. Mas era um sintoma. Muitos falavam uma coisa porque acontecia. Agora tá todo mundo falando o seguinte: o Alexandre de Moraes tem provas de que esses empresários eles estão financiando até eventos de campanha do Bolsonaro. Vamos lembrar, no 7 de setembro o Bolsonaro falou que gastou apenas 30 mil reais. 30 mil reais o Bolsonaro gastou no 7 de setembro. Você acredita nisso? Pois bem, nem eu.
Então, tem gente financiando por fora. A campanha do Bolsonaro fala, nós gastamos só 30 mil reais, mas gastou 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão. Por quê? Porque tem gente pagando por fora. O nome disso é Caixa 2. São doações para campanha que não são contabilizadas. Só que tem uma coisa, se o tal do doador recebeu, que já está cometendo o crime de não contabilizar a doação, de fazer a doação de uma maneira ilegal, se esse tal do doador recebe alguma coisa em troca, seja antes ou depois da doação, aí já não é mais doação, aí não é só Caixa 2, aí é propina. Aí vai ficando pior, aí já entra corrupção. E no caso do Bolsonaro, esses empresários bolsonaristas foram muito beneficiados pelo governo Bolsonaro, então tem crimes aí. O pior é se fizer a doação para a campanha virtual, que também está disseminando fake news contra as urnas, ou seja, contra a democracia do Brasil. Aí é pior, aí vão entrando outros crimes. E aí o que acontece? Liga os pontos. Alexandre de Moraes quebrou o sigilo e bloqueou as contas dos empresários e fez busca e apreensão. Conseguiram, no mesmo dia, o celular do dono da Tecnisa, que é uma construtora, que é amigo, inclusive, do Augusto Aras. Depois daquilo, você percebeu que o Augusto Aras não assinou mais documento nenhum ao STF? Todos são assinados pela Lindora. Cadê o Augusto Aras? O Augusto Aras sumiu. O Augusto Aras submergiu, parece um avestruz. Deu ruim, ele enfia a cabeça na terra e tchau. É isso. Você só vê, quando você vê Procuradoria-Geral da República, aqui, ali e tal, é a Lindora Araújo, que é a subprocuradora. Augusto Aras sumiu depois daquilo. Alguma coisa tem nessas mensagens, que Augusto Aras está apavorado. Pois bem, os outros empresários não deram a senha dos seus celulares para a Polícia Federal, eles não são obrigados. O dono da Tecnisa, ele estava desesperado, ele acabou dando a senha. Mas não muda nada, a Polícia Federal demora algumas semanas, mas quebra ali o sigilo do celular e consegue puxar as mensagens. Ok. Tudo indica que nessa semana o Alexandre teve duas grandes notícias. A primeira, chegaram os dados dos celulares desse pessoal. Todo mundo. A Polícia Federal quebrou os dados e mandou para o Alexandre. Segundo, chegaram os sigilos bancários. E isso foi nessa semana, tem a comprovação na decisão do Alexandre de Moraes. Quando ele desbloqueia as contas, falando, vocês podem usar suas contas, ele diz, por quê? Porque agora eu estou de olho nas suas contas. Vai lá, faz um depósito aí pro Bolsonaro que eu vou saber na hora. Antes de cair o Pix eu já tô sabendo, viu? E chegaram os sigilos anteriores. Então, ele fala, passou o 7 de setembro. Se o argumento do Alexandre para desbloquear as contas fosse apenas, passou o 7 de setembro, vou desbloquear, ele poderia ter desbloqueado no dia 8, no dia 9, no dia 10. Por que ele demorou uma semana? Porque não tinham chegado os sigilos bancários, os dados do Banco Central. Lembre-se, quando quebra o sigilo bancário, é via Bacenjude, o sistema judicial do Banco Central. Aí o Banco Central envia uma notificação para todos os bancos, dizendo, fulano, nome tal, CPF tal, tem conta aí? Se tiver conta, manda todos os extratos, os últimos aí, até lá. O Alexandre de Moraes falou período de 2018 até hoje. Então manda extrato aí dessa conta de 2018 até hoje. Manda tudo aí. Quem depositou, para onde foi. Aí os bancos demoram. Não é uma coisa automática assim, o banco demora. Chega no banco, demora uns dias, aí o banco prepara o relatório, manda para o Banco Central. Tem banco que não manda, tem banco que não recebe, que fica perdido, aí o Banco Central pede de novo, então demora. Por isso que demora as coisas. Tem gente que fala, nossa, estão demorando mais a investigação e tal. Eu falo, gente, calma. Infelizmente, demora. Não é só no Brasil, viu? Eu tô aqui na Espanha, eu lembro quando eu morava em Barcelona, teve uma investigação do governo anterior, que era do PP, Partido Popular da Espanha, um governo de direita. Um mega esquema de corrupção. Demorou 3 anos a investigação. 3 anos. Foi todo mundo preso no final. Mas demorou muito a investigação. As coisas demoram, infelizmente. O processo também demorou anos. Ok. O Alexandre tem isso aí. Aí começa a sair na mídia. Justo quando o Alexandre recebe esses dados, começa a sair na mídia. Olha, mensagens e sigilos das contas provariam, eu coloco provaria porque ainda não foi tornado público, então tem que falar provariam, que esses empresários estão financiando atos de campanha do Bolsonaro e financiando a campanha nas redes. Junta-se isso ao fato de que a pesquisa do IPEC foi um balde de água fria no Bolsonaro, ele estacionou e o Lula subiu. Aí a pesquisa do Datafolha confirmou o IPEC. O Lula não subiu na margem de erro? Não, ficou igual. Mas o Bolsonaro caiu, ou seja, a diferença do Lula para o Bolsonaro também aumentou. Também na margem de erro? Sim. Mas quando duas pesquisas de institutos diferentes, entrevistando pessoas diferentes, com uma margem de acerto de 95%, uma margem de erro de apenas 2%, as pesquisas mais confiáveis do Brasil dizem mais ou menos a mesma coisa, essa é a tendência. Saiu também na sexta-feira a pesquisa da CNT, que também mostra o Lula subindo. Bolsonaro subiu um pouquinho, mas o Lula subiu 2 pontos. Aí fica aquela...
Tá dando ruim pro Bolsonaro. Isso já desmobiliza. As análises mostraram que os bolsonaristas mais neutros pararam de se engajar. Quando eu digo pararam de se engajar, e eu falo, ó, isso não é que eles mudaram de lado, é que eles estão desanimados, eu vou te explicar usando uma analogia de futebol. Se você torce aí pro Flamengo, nessa semana o Flamengo foi pra final da Copa do Brasil. Na semana passada foi pra final da Libertadores. Então você vê um monte de flamenguista nas redes sociais colocando coisa do Flamengo, comemorando, tudo mais. Se o Flamengo tivesse perdido esses 2 jogos, esses flamenguistas você não veria. Você veria São Paulinos, torcedores do Palmeiras, veria torcedores dos outros times. Mas você viu flamenguistas porque eles ganharam. É a mesma coisa na política. Quando a campanha do Lula começa a ir bem, os petistas e os apoiadores do Lula, até os mais moderados, começam a falar mais. Se a campanha do Lula fosse mal, os petistas que são engajados e estão nessa, vivem isso, continuam se engajando. Talvez em um número menor, mas continuam se engajando. Os mais moderados não. Eles param. No caso do Bolsonaro, a mesma coisa. Quando o Bolsonaro começou a subir em conta-gotas, não era uma subida grande, então isso não mobilizava os bolsonaristas mais neutros de uma maneira gigantesca, mas mobilizava, estavam mobilizados. No 7 de setembro, estavam ainda mobilizados, apesar de muitos terem se descolado do bolsonarismo. Você viu que ele caiu nas pesquisas, a rejeição dele aumentou, pegou mal o 7 de setembro. Pegou muito mal e boa parte disso é graças à campanha que a esquerda fez antes e durante e depois do 7 de setembro, mostrando que o Bolsonaro estava roubando um feriado nacional dos brasileiros, feriado nosso que virou um evento do Bolsonaro. Ok, aí, agora não, agora os neutros, o Bolsonaro caiu, aí agora é que esses neutros não estão mais engajando mesmo. Então, isso é um problemão para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro depende das redes sociais para engajar e engajar. O Bolsonaro não tem dinheiro oficial para a campanha. O partido do Bolsonaro, que é o PL, quando o Bolsonaro se filiou no ano passado, foi dito a ele, ó, nós não vamos dar dinheiro para você. Você vai ficar com um dinheiro mínimo do nosso fundo eleitoral. Nosso fundo eleitoral é para eleger deputados e senadores. Inclusive, já começa a se falar que o Bolsonaro não deve ficar no PL no ano que vem. Não porque o Bolsonaro não queira, mas porque o partido não quer o Bolsonaro. Eu tô esperando, mas eu não dou 6 meses pro Valdemar da Costa Neto assim como a cumbuca pro Lula, falando, Lula, que tiver aqui eu aceito, Lula, eu aceito, não tô mais com o Bolsonaro não. Olha, aqui foi um momento ruim da minha vida, voltei aqui, me aceita, Lula, me aceita aqui meus deputados, ó, eu tô expulsando os bolsonaristas do meu partido, eu não quero mais. Por quê? Porque ele elegendo muitos deputados bolsonaristas, ele vai ter uma fatia gigantesca do fundo partidário eleitoral para as próximas eleições e para os próximos anos, porque o fundo é exatamente de acordo com o número de deputados. Então ele não precisa mais do Bolsonaro, ele só precisa para eleger deputados. Por isso, ele deu só 10 milhões do fundo eleitoral para o Bolsonaro e falou, ó, você depende aí das doações dos seus bolsominions. Eles que doem para sua campanha, você não tem muito apoiador? Eles que doem. Só que as doações não estão chegando, porque o Bolsonaro está patinando nas pesquisas. Os grandes doadores não doaram, até agora não doaram um centavo, os que se esperava que doassem milhões, e os pequenos doadores também não estão doando, que não está empolgando a campanha. Então tem essa desmobilização? Tem, só que parte disso envolve o medo, porque o Carlos Bolsonaro está apavorado. O Carlos Bolsonaro está com medo de ser preso, seja antes ou depois da eleição. Eu, Thiago, duvido que o Alexandre de Moraes fosse prender o Carlos Bolsonaro, alguém antes da eleição, porque ele não vai dar pano pra manga pro Bolsonaro falar que tá sendo perseguido e tudo mais, que a gente sabe que o bolsonarismo tem ainda uma capacidade de inverter as coisas. Alguma coisa que é ruim pro Bolsonaro, eles tentam se fazer de vítima e tudo mais, e algumas pessoas acabam caindo nisso. Mas não tá descartado que tem outra operação contra esses empresários, ou até a prisão de alguns deles. Não tá descartado. E aí é uma pancada muito forte no Bolsonaro, porque aí isso vem acompanhado de provas, e de provas que vão mostrar que realmente o Bolsonaro estava tentando contra a democracia e cometendo crime eleitoral. Aí a coisa fica ruim. Então tá um pânico lá. E eu falo uma coisa, quando as pessoas estão em pânico, elas não se mexem. Por isso a campanha do Bolsonaro, outro motivo pelo qual a campanha do Bolsonaro tá patinando. Olha, tá desastrosa a situação do Bolsonaro. Eu falo uma coisa pra você. Tic-tac, tic-tac. Vamos esperar aí os próximos passos. Peço novamente sua inscrição no canal. E agora na descrição do vídeo, o primeiro link que eu deixo é um link do Plantão Brasil, onde eu deixo o time do Lula, que são os deputados que são apoiados pelo Lula. Tem muito deputado que está tentando enganar você, enganar o eleitor, e coloca a foto do Lula no santinho, mas ele não é apoiado pelo Lula. Ele só coloca a foto do Lula porque o Lula é o primeiro nas pesquisas, ele quer ganhar voto usando a imagem do Lula. Muitos! Então eu coloco para você o time do Lula, quem o Lula apoia, que isso é importante, não é? Então tá aí na descrição do vídeo. Falou!